Você já parou para pensar que quando bate aquela fome, a primeira coisa que vem na cabeça é o iFood? Isso não é coincidência, é pura engenharia. Frete grátis, R$20 de desconto, a primeira entrega por R$1,99. Parece presente, não é mesmo? Mas é guerra. O iFood queimou mais de R$1 bilhão em cupons e subsídios para criar um hábito em você e você nunca mais larga isso. Hoje, eles têm quase 80% do mercado brasileiro, 120 milhões de pedidos por mês e cerca de 55 milhões de usuários. E dois gigantes globais desistiram do Brasil, o Uber Eats e o 99 Food. Essa é a história de como uma central telefônica lá de 1997 virou a maior máquina de delivery da América Latina e como transformaram cupons em domínio absoluto do mercado. Meu nome é Lucas Simão e você está na Máquina de Crescimento, onde eu abro o motor das maiores marcas e mostro como elas realmente cresceram. E se tem uma coisa que essa história do iFood nos ensina, é que antes de dominar o mercado, você precisa entender a dor dele. Em 1997, em São Paulo, Patrick Sirgist tem uma ideia simples. Ele cria um Disc Cook, um impresso de cardápios, onde você pegava um livrinho, escolhia o restaurante, ligava para a central telefônica e eles faziam um pedido para você. Parece muito primitivo, né? E na verdade era mesmo. Só que tem um detalhe, isso funcionava. O problema é que a linha ocupada, o endereço errado e as esperas intermináveis faziam parte do pacote. O pedido por telefone era na verdade um grande sofrimento. Em 2008, Sirgist percebe que precisa de reforço e traz 3 novos sócios com perfis diferentes: Eduardo Baer, Guilherme Bonifácio e Felipe Fioravante, cada um com uma especialidade diferente: negócios, tecnologia e operações. Juntos, eles enxergavam uma mesma coisa: os telefones fixos estão morrendo e os smartphones estavam chegando com toda a força. Em 15 de maio de 2011, nasceu o iFood. Não era um app, era um site, porque lá em 2011, os smartphones ainda eram um artigo de luxo no Brasil e 80% dos pedidos vinham de computador. Mas em 6 meses, eles já tinham 650 restaurantes cadastrados na plataforma e 16 mil pedidos. Sabe qual foi o primeiro pedido do iFood? Uma pizza em São Paulo. Em 2012, lançaram um app para o iPhone e também para o Android, e as coisas aceleraram absurdamente. E eles tiveram também o primeiro investimento, de 1,6 milhões de dólares pela Warehouse, 3 meses depois da fundação. O modelo era bem simples: facilitar a vida do cliente e também do restaurante. Nada de linha ocupada, nada de erro no endereço, poucos cliques e a comida chegava na porta. Parece óbvio hoje, mas lá em 2011 era uma tremenda revolução. Em 2013, um baiano entrou na operação e mudou para sempre a história do iFood. Fabrício Bloise, de Salvador. Aos 17 anos de idade, ele largou a Bahia para estudar ciência da computação lá na Unicamp. No fim dos anos 90, ele fundou a Movile, numa salinha da incubadora da universidade, e com um sócio e nenhum produto pronto. Mas ele tinha um princípio que carrega até hoje: sonhar grande e executar com disciplina. A Movile virou uma hold de tecnologia, com empresas como Play Kids, Simpla e Zop dentro do portfólio. E lá em 2013, eles olharam para o iFood e viram muito potencial. O primeiro investimento foi de 2,6 milhões de dólares e logo depois mais 2 milhões de dólares. Então logo depois, eles compraram a participação da Warehouse e viraram dona majoritária. E então eles ligaram um turbo nesse motor. O playbook tinha 5 movimentos. O primeiro era montar uma blitz cidade por cidade. Ou seja, os times locais aterrizavam, cadastravam restaurantes em massa, montavam a logística híbrida. O objetivo disso era ganhar densidade, porque quanto mais restaurantes por metro quadrado, menor era o tempo de entrega e melhor era a experiência do cliente. Mais gente usava e mais gente recomendava o serviço. O segundo movimento eram subsídios como arma de guerra: frete grátis, cupom de R$20, a primeira entrega abaixo de R$2. Você não pagava o preço real das coisas, você pagava o preço que criava vício. As estimativas do mercado apontam que o iFood investiu mais de R$1 bilhão em subsídios ao longo dos anos de crescimento acelerado. A lógica era muito simples: comprar o hábito é mais valioso do que o lucro imediato. O terceiro movimento era a exclusividade com os restaurantes. O iFood oferecia investimento, destaque no app e condições especiais em troca de exclusividade. Você só vende aqui e o seu concorrente não aparece. As hamburguerias mais famosas de cada bairro, só no iFood. As pizzarias campeões de avaliações, também somente no iFood. E aí a gente chega no quarto movimento, o multi de escala. Com market share alto, o custo para adquirir um cliente despenca absurdamente. E para o concorrente entrar, precisa queimar muito mais dinheiro com muito menos retorno. É uma equação quase impossível de fechar. E o quinto movimento, CRM e mídia própria. Notificações personalizadas, ranqueamento no feed e badges de frete grátis e entrega rápida. O Clube iFood com assinatura e gamificação. Cada interação era calibrada para maximizar a frequência de uso. A máquina estava sendo montada. Em 2019, o delivery brasileiro virou um campo de batalhas. O Uber Eats chegou com força e o Rappi prometeu entregar qualquer coisa
em minutos. A 99 Food, da chinesa Didi, entra com jogos de subsídios ainda mais agressivos. Todo mundo queimando dinheiro e brigando pelo mesmo cliente. Mas o iFood já tinha uma vantagem que ninguém conseguia replicar: densidade e o hábito instalado. As pesquisas do mercado já apontavam que quase 80% do market share era do iFood. Já o Uber Eats, cerca de 10 a 13% no pico da empresa. A Rappi, menos de 5%. Só que aí, em 2020, teve a pandemia. O delivery explodiu. Todo mundo estava em casa, todo mundo pedindo comida. O iFood bateu 39 milhões de pedidos por mês naquela época, um recorde histórico. E aí vem a virada que ninguém esperava. Em janeiro de 2022, a Uber Eats anuncia que vai sair do Brasil. O comunicado oficial falava em foco estratégico e queriam manter somente supermercados. Mas a verdade era outra. No dia seguinte à saída, a própria Uber entrou com uma manifestação no CAD, dizendo que o modelo de exclusividade do iFood era o principal motivo para deixarem o país. 2 meses depois, em março de 2022, a 99 Food encerra suas operações. 2 gigantes globais com bolsos profundos simplesmente desistiram desse mercado. E o consumidor brasileiro nem sentiu. Sabe por quê? Porque o hábito já estava instalado neles. O iFood era sinônimo de delivery. Hoje o iFood não é mais uma startup, ele faz parte da infraestrutura do Brasil. O iFood atingiu cerca de 120 milhões de pedidos por mês em 2025, com 55 milhões de usuários ativos e cerca de 400 mil estabelecimentos conectados na plataforma e mais de 1.500 cidades cobertas. A controladora Prosus reportou que o lucro operacional do iFood dobrou e superou 200 milhões de dólares. A receita anual projetada em torno de cerca de 7 bilhões de reais e o volume bruto de mercadorias passando por mais de 10 bilhões de reais por mês. E tem mais. O iFood Pago, que é um braço financeiro, já fatura mais de 1 bilhão de reais por ano. Crédito para o restaurante, mais de 2 bilhões de reais concedidos. O iFood virou um banco, virou logística e também virou mídia, tudo junto. Em agosto de 2025, a empresa anunciou o seu maior plano de investimento da história, cerca de 17 bilhões de reais entre abril de 2025 e março de 2026. Sabe qual foi o objetivo? Sair de 120 milhões de pedidos por mês para 200 milhões em 3 anos e de cerca de 55 milhões de usuários para 80 milhões. A máquina não para, mesmo dominando. Mas quando você constrói uma máquina desse tamanho, o atrito com certeza vem junto. Em julho de 2020, teve o break dos apps. Entregadores de todo o Brasil pararam numa greve nacional, com reivindicações sobre remuneração, segurança e condições de trabalho. Desde então, as tensões entre as plataformas e os entregadores se tornaram um tema recorrente, com reportagens, documentos de disputas, mobilizações e um debate que não se resolve facilmente. Em 2021, o CAD começou a investigar. Rappi, Uber Eats e a Brasel entraram com denúncias alegando abuso de posição dominante. O alvo eram os contratos de exclusividade que o iFood fundou lá no início. Em 2022, o CAD fechou um termo de compromisso de cessação com o iFood, implementando novas regras, que redes com mais de 30 restaurantes não podem ter exclusividade. No máximo, 25% do volume de vendas nacional pode estar atrelados a contratos de exclusividade. E em cidades grandes, no máximo 8% dos parceiros podem ter exclusividade. O CAD puxou o freio, mas a máquina já estava rodando e o hábito estava criado na mente dos consumidores. Em 2025, a Brasel fez uma nova denúncia, alegando venda casada de serviço de pagamento, inteligência artificial para direcionar entregas e a expansão do atendimento presencial com o iFood Salão. O iFood nega qualquer irregularidade e os processos seguem em andamento. Quando você domina 80% de mercado, a pressão regulatória vem forte. A discussão sobre poder de mercado vem e o escrutínio vem junto com isso também. Esse é o preço do trono. Se você acha que acabou, você não conhece a China. Em 2025, um novo jogador entrou no campo de batalha dos deliveries aqui no Brasil, a Meituan, a maior empresa de delivery do mundo, com cerca de 770 milhões de usuários só na China e o valuation de centenas de bilhões de dólares. Agora eles vêm para o Brasil com a marca Kita e um cheque de aproximadamente 5,6 bilhões de reais em 5 anos. A estratégia, a mesma que o iFood usou: subsídios agressivos, primeira entrega barata, frete grátis e bônus para os entregadores. Eles sabem jogar o jogo da queima de caixa. Na China, eles perderam dinheiro por anos, até dominar o mercado. E o iFood respondeu com força: 17 bilhões de reais em investimento. A pergunta não é mais quem domina, a pergunta é quanto custa para defender o trono. Isso porque no delivery ninguém descansa. Quando o CAD puxou o freio das exclusividades, a máquina já estava rodando. E agora chega outra máquina. É o round 2 dessa disputa. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês 5 lições para aplicar fora do delivery. A primeira lição: subsídio é investimento, não é gasto.
gasto. Ele compra hábito no longo prazo. A lição número 2. Densidade vence cobertura. É melhor você dominar 10 bairros do que estar presente em 100 cidades de forma rala. Lição número 3. Exclusividade cria multi até o regulador chegar. O que significa? Amarre os parceiros certos e depois se adapte ao que vier. Antes de entrar na lição número 4, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e enviar esse vídeo para aquele teu amigo empreendedor que adora entender como as maiores marcas do mundo crescem. E vamos para a lição número 4. A escala derruba o custo de aquisição e nesse momento o marketing vira mídia própria, e especialmente quando todo mundo já te usa. E a quinta e última lição. A regulação chega tarde. E se você criar o hábito antes das regras mudarem, a inércia da máquina pública te protege. De uma central telefônica em 1997 a 120 milhões de pedidos por mês, de panfletos na faculdade a 7 bilhões de receita, domínio não é um acidente, é execução, subsídio estratégico e timing perfeito, mesmo que isso te custe bilhões. Agora é contigo. O que mais te surpreendeu nessa história? O hábito comprado com cupom e subsídio, a saída de rivais globais ou o CAD tendo que intervir porque o domínio da empresa era de mais de 80% do mercado? E não se esqueça, se inscreva aqui na Máquina de Crescimento. Aqui a gente abre o motor das maiores marcas do mundo e mostra as estratégias reais por trás do crescimento delas. Toda terça e quinta, às 19 horas, tem um episódio novo com cases reais, números de verdade e que colocam lições práticas para quem quer construir a sua própria máquina de crescimento. Valeu por ficar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Gravar esse vídeo deu fome, hein? Bora pedir um iFood?